Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas à nossa oradora Aurore Delaunay e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas, que serão respondidas no final, caso haja tempo. Passo então a palavra à Aurora e desejo-vos a todos uma boa sessão. Obrigada, Inês. Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas. Primeiro, eu vou-vos propor de me juntar no Slido, que é uma ferramenta interativa que podem usar para responder a algumas perguntas que eu vou fazer durante essa sessão. Portanto, há uma primeira pergunta agora para esperar as pessoas que vão começar a juntar-nos nos próximos minutos. Portanto, podem fazer de duas formas, ou ir no website slido.com e colocar esse número, 2420, ou fazer scan do QR Code diretamente. Podem nos dizer de onde vêm, portanto, pode ser a cidade, pode ser também a vossa empresa ou qualquer informação que querem nos dar. Pronto, vamos então esperar alguns minutos para ter pelo menos 20 a 30 pessoas, idealmente, seria bom. Esse pool, essa ferramenta é anônima, portanto, não hesitem na resposta que vão fazer das perguntas, ok? Bom, então vejo algumas cidades. Boa. Isso é nuvem de palavras. Quer dizer que as palavras que são maiores quer dizer que há mais respostas. Portanto, parece que temos mais pessoas de Porto. Temos vários consultores em Lisboa. Então, bem-vindos, bem-vindas. Podem também, se quiserem, nos dizer como se sentem agora, de manhã, agora que já é um bocadinho menos quente esses dias, não é? Podemos respirar um bocado mais. Portanto, se quiserem partilhar como se sentem hoje de manhã, não hesitem também. Boa, somos quase 20. Então, para quem acabou de juntar, isto é a nossa ferramenta interativa que vamos usar para esse webinar, para esse pitch que vou apresentar hoje. Podem ir logo no vosso browser, clicar no slido.com e colocar o número 2420 ou fazer scan diretamente desse QR Code. E depois nos dizer de onde falam. Pronto, então eu acho que podemos começar. De qualquer forma, as pessoas vão poder nos juntar a seguir. E também uma informação importante, podem fazer perguntas ou diretamente nessa ferramenta, no vosso telemóvel, ou também podem fazer perguntas no chat. Se tivermos tempo no final da sessão, iremos responder essas perguntas. Eu vejo já algumas informações e, de qualquer forma, Inês também poderá gerir as perguntas no final dessa sessão. Pronto, então já somos 24. Sugiro começar porque temos uma agenda bastante cheia. O elefante na sala. É isso que as alterações climáticas representam. O tema ocupa muito espaço e, no entanto, não gostamos de falar dele, mesmo sendo um ponto central que afeta o nosso dia a dia. Hoje vamos enfrentá-lo, compreender os fatos científicos e ganhar motivação para agir individualmente, coletivamente
ou na nossa empresa ou na nossa organização. Então, quem somos? Eu sou a Aurore Delaunay, sou presidente da Associação Transitar, que tem como missão contribuir para a educação e a capacitação das pessoas sobre os desafios ambientais. Queremos remover o sentimento de impotência que muitos de nós sentem sobre as alterações climáticas, sendo um problema sistêmico e muitas vezes difícil de abordar. Hoje, então, vou-vos apresentar uma ferramenta que poderão propor para os seus colaboradores e colegas, a fim de lhes transmitir o conhecimento e a capacitação de agir face ao desafio climático. O nosso objetivo é vos ajudar a envolver os seus colaboradores nestes temas e criar uma real cultura de sustentabilidade empresarial. Portanto, vou começar com uma primeira pergunta. Para quem acabou de juntar, podem fazer o QR Code o scan desse QR Code e responder à primeira pergunta. Na vossa opinião, o que essa imagem representa? Será que é uma imagem de satélite do mundo, uma projeção do mundo em 2100, a capa de um relatório, um exercício de colorir? Portanto, deixo-vos alguns minutos para responder. Alguns segundos, melhor. E repito também que esse poll, essa ferramenta, é anônima, portanto, não hesitem a responder, ninguém vai julgar se tiverem uma resposta errada. Pronto, então vamos corrigir. Então, a capa de um relatório. Essa imagem foi desenhada pela artista ambiental Alissa Singer. Foi escolhida para acompanhar a capa da primeira parte do relatório do IPCC. O IPCC é a melhor bússola que a humanidade já teve. Primeiro, o que significa IPCC? Esta sigla representa o painel intergovernamental sobre a evolução do clima, on Climate Change. É um órgão independente das Nações Unidas que foi criado em 1988 a pedido do G7. Este grupo avalia e sintetiza a investigação realizada em todo o mundo sobre as alterações climáticas e publica um relatório cada 6 a 7 anos que é disponibilizado para os decisores públicos, incluindo governos, mas não só. Também para os decisores de empresas, de organizações e também de nós. É essencial compreender a robustez e a transparência deste documento, portanto, vamos olhar para alguns números. Na base da segunda parte do relatório, do último relatório, foram 270 autores que trabalharam para sintetizar mais de 34.000 artigos científicos que submeteram uma primeira versão para revisão que recebeu mais de 60.000 comentários e publicaram no final, depois um relatório completo de quase 4.000 páginas. O que verão a seguir nessa apresentação baseia-se neste relatório. Não se preocupem, não vamos entrar em cada detalhe deste relatório, vamos concentrar-nos nas informações principais a reter. Podem, no entanto, consultar o resumo para decisores públicos que conta com apenas 30 a 40 páginas. Pronto, este é o desenho que vamos agora descobrir juntos, abordando as explicações, causas e consequências das alterações climáticas. Antes de começarmos, um lembrete rápido. O clima é um assunto complexo. Embora seja um tema científico, também tem implicações políticas, sociológicas, econômicas e filosóficas. Devido à falta de tempo, vamos concentrar-nos nos aspectos puramente científicos do clima. O nosso objetivo é fazer-vos um convite para aprofundarem o assunto depois. O que podem ver aqui é um desenho que representa os mecanismos, causas e consequências ligadas às alterações climáticas.
Conseguimos ver os principais temas, de esquerda para a direita, começando pelas atividades humanas. A seguir, o efeito de estufa adicional e as emissões de gás com efeito de estufa, o impacto na biodiversidade e as consequências. E vamos começar pelas consequências, que conhecemos muito bem pelo lugar onde vivemos, não é? E pelos meios de comunicação, que nos dá uma exposição muito grande a uma abundância de relatórios, de informações, imagens angustiantes ligadas a desastres naturais, como ondas de calor, incêndios, submersão marinhas, secas, ciclones e cheias. Quais são as causas de tudo isto? Como temos uma grande responsabilidade no aumento dos números e na intensificação deste fenômeno, porque a biodiversidade está em perigo, porque é tão urgente agir, agora é a nossa vez de responder. E vamos começar com o efeito de estufa. E uma próxima pergunta para vocês. Como descreveriam o efeito de estufa? Então agora vou-vos propor dar algumas palavras, ou pode ser algumas palavras, uma frase, de o que a vossa opinião é o efeito de estufa. Ou como ia descrever isso a uma criança de 10 anos, por exemplo. Não tem que colocar muito texto. E assim, a primeira ideia que vem na cabeça. Então, temos retenção de calor na atmosfera, acumulação de poluição na atmosfera. Ok, obrigada. Não sejam tímidos. Todas as perguntas e as propostas são bem-vindas. Vejo algumas pessoas a escrever. Vamos esperar alguns minutos. A acumulação de gases na atmosfera que retém parte do calor na Terra, mantendo o planeta aquecido. Temperatura da Terra, aumento do número de gases. Muito bem. Ok, então vamos lá avançar. O efeito da estufa é como um edredom, uma manta, um cobertor à volta do planeta Terra, permitindo, efetivamente, como uma pessoa disse, de manter uma determinada temperatura na Terra. Não digo mais, passemos já a uma próxima pergunta. Na vossa opinião, qual seria a temperatura média na Terra sem esse efeito de estufa? Será que sem esse efeito de estufa teríamos uma temperatura média de 0 graus, de menos 18 graus, de menos 33 graus ou de 1,2 graus? Vou esperar até 10, 15 pessoas responderem. Então, a resposta correta é menos 18 graus. Frio, não é? Sem o efeito de estufa, não haveria vida na Terra. É um fenômeno natural. Repararam que a opção D propunha 1,2 graus. O que isso representa? Representa o aumento médio da temperatura à superfície do globo desde 1850. Parece pouco, mas é significativo. Imaginem a vossa temperatura corporal aumentar 1 grau. Significa passar de 37 para 38 graus. Então, por que há tanta diferença em relação aos menos 18 graus da nossa questão? Por um lado, há o efeito de estufa natural, por volta de 14 graus, mas, acima de tudo, há o efeito de estufa adicional, que é causado pelas emissões humanas, geradas principalmente desde o início da Revolução Industrial, cerca de 1850.
Portanto, hoje não estamos a falar do efeito de estufa natural, mas sim do efeito de estufa adicional, que é ligado com a concentração de CO2, dióxido de carbono, na atmosfera, que aumenta 50% em 170 anos. Por quê? Porque continuamos a emitir cada vez mais dióxido de carbono na atmosfera. Neste gráfico, podem ver que as emissões de CO2 são causadas pela desflorestação, e vamos voltar a isso mais tarde, mas sobretudo pela combustão de combustíveis fósseis, que são o petróleo, o carvão e o gás, que não só têm aumentado constantemente, acelerando desde 1950, mas também representam 80% da nossa oferta global de energia para satisfazer as nossas atividades diárias. E então, o que é que fazemos no dia a dia? Usamos o carro, viajamos de avião. Este setor representa 15% das emissões globais de gás com efeito de estufa. Usamos aquecimento, luz, ar-condicionado nas nossas casas ou no escritório. Este setor representa 20% das emissões globais. Temos que comer, alimentamos-nos diariamente, não é? E para isso precisamos da agricultura, que representa 25% das emissões. E, por fim, construímos edifícios, compramos roupa e bens de consumo, como televisão, fornos, computadores, e usamos também a internet e a tecnologia digital. Tudo isto representa 40% das emissões. Vamos então passar alguns minutos a perceber as nossas próprias atividades. E uma primeira questão para vocês sobre o setor digital. Na vossa opinião, o quanto contribui o setor digital para as emissões globais? Será que ele contribui para 3, 4%, 1 a 2%, 8 a 10% ou 10 a 12%? Então, vamos lá ver a resposta. Os dados mais recentes, efetivamente, indicam que entre 3 e 4% das emissões estão ligadas à tecnologia digital. E o equivalente ao tráfego global de caminhões. Estes valores estão em constante mudança, especialmente devido à explosão da inteligência artificial. O que é importante reter é o crescimento exponencial desse setor, que mais do que vai duplicar as suas emissões nos próximos anos. Por isso, é essencial questionarmos cada vez os nossos hábitos digitais. Agora, para falarmos de transportes. Quantas toneladas de CO2 equivalente são emitidas, em média, por uma viagem de ida e volta Paris-Nova York para uma pessoa de avião? Quando dizemos CO2 equivalente, quer dizer que esse cálculo inclui não só o CO2, mas outros gases com efeito de estufa, que vamos ver à frente. Deixo alguns segundos. Então, essa viagem, ida e volta, representa 2 toneladas. E sabemos que uma pessoa a viver em Portugal emite, em média, entre 7 e 8 toneladas de CO2 equivalente por ano, para todas as suas atividades incluídas. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse valor ronda entre 15 e 18 toneladas por pessoa por ano. E 2 toneladas é o máximo que uma pessoa pode emitir por ano para manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus. 2 toneladas é também o equivalente às emissões de gás com efeito de estufa geradas por conduzir um carro durante um ano, aproximadamente 6.000 quilômetros. E o carro que usamos no nosso dia a dia é muitas vezes para ir do trabalho até casa. E então, falando de casa, na vossa opinião, qual é o principal fator relacionado com o uso de edifícios que contribui mais para o aumento de efeito de estufa? Portanto, será que no escritório ou na casa, o que consumimos como ar-condicionado, dispositivo em modo stand-by, luz ou aquecimento, qual fator teria mais peso nas emissões de gás com efeito de estufa?
Vamos lá ver. Então, em geral, é o aquecimento que tem mais impacto. Mas isso depende muito da região onde vivemos. Em Portugal, os edifícios têm pouca ou nenhuma isolação, o que aumenta o uso de energia quando é disponível, não é? Para o conforto térmico. E o impacto depende muito da fonte da energia. Portanto, ao nível global, é mais o ar-condicionado e o aquecimento que tem mais impacto. Por exemplo, é o caso em França, é o aquecimento que tem mais impacto. Ou em Portugal, dependerá de se temos uma casa tradicional ou uma casa mais nova que já tem aquecimento ou ar-condicionado incluído. Pronto, vamos voltar agora para a agricultura, que merece um capítulo inteiro. A agricultura não é responsável por grandes emissões de CO2, de dióxido de carbono, mas sim por elevadas emissões de metano e óxido nitroso, que são outros gases com efeito de estufa, que representam 25% das emissões globais. Essa agricultura inclui o impacto também da desflorestação. E então, 80% das áreas desflorestadas são usadas para a agricultura. E 80% das terras agrícolas no mundo são utilizadas para a pecuária, as pastagens e a produção de ração para animais. Quanto mais carne consumimos, mais ruminantes temos de alimentar e mais áreas precisamos desflorestar para produzir culturas para alimentar vacas e frangos. Agora, compreendem melhor como podemos agir individualmente, não necessariamente apenas por imprimir menos, mas principalmente por reduzir o nosso consumo de carne. Ligada à agricultura, de novo. Vamos falar agora de vacas e de dois outros gases com efeito de estufa, além do dióxido de carbono. O metano, que vem das culturas de arroz, mas sobretudo dos ruminantes, especialmente das vacas. E vou demistificar um fato muito importante que muitas vezes todos nós temos, que as emissões de metano que provêm das vacas não vêm dos gases intestinais, mas mais dos arrotos, por 85%. Portanto, na verdade, são os dois, mas a maior parte vem dos arrotos. Por quê? Porque o metano vem do processo de fermentação entérica, que é a fermentação que acontece na barriga das vacas, ou seja, dos arrotos. Porque quando temos uma decomposição da matéria orgânica dentro de um ambiente que chamamos anaeróbico, portanto, quer dizer sem oxigênio, aqui temos uma emissão de metano. Além do metano, sim, e também dizer que o metano é um gás potente, porque é 28 vezes mais potente em termos de aquecimento global que o CO2. Dura menos tempo na atmosfera, mas é mais potente, portanto é muito impactante. E além do metano e do dióxido de carbono, há um outro gás que é envolvido na agricultura convencional, que é o óxido nitroso, que é emitido pelos fertilizantes químicos usados na agricultura tradicional. E o óxido nitroso é 300 vezes mais potente que o CO2, em termos de aquecimento global. Agora percebem que a alimentação faz a diferença e que comer menos carne pode ser um bom primeiro passo. Também podemos explorar alternativas à agricultura industrial e convencional, que é a principal fonte de emissões. Podemos procurar formas de apoiar outros modos de produção, tais como a agroecologia, a agrofloresta, a permacultura, que permitem alimentar a população sem destruir o solo e o planeta. Portanto, resumindo, o CO2 existe naturalmente na atmosfera, mas devido às atividades humanas, como indústria, transporte e edifícios, a sua concentração aumentou 50%. Além disso, devido à agricultura e às vacas, emitimos metano, 28 vezes mais potente do que o CO2, e o óxido nitroso,
300 vezes mais potente ligado aos fertilizantes industriais. Resumindo essa primeira parte, 80% da energia que usamos para as nossas atividades provém de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, que, ao serem queimados, libertam gás com efeito de estufa, aquecendo a atmosfera e intensificando o efeito de estufa adicional. A consequência é que o planeta está a aquecer e desde 1850 a temperatura média global já subiu de mais 1 grau. Lembre-se da nossa personagem na cama. Agora que analisamos as principais fontes de emissões de CO2, vamos passar para o impacto e as consequências que isto tem em todo o ecossistema do planeta e em nós próprios. Começando com o famoso aumento das temperaturas. A energia térmica excessiva retida pelos gases com efeito de estufa na atmosfera causa um aumento da temperatura. Como dissemos anteriormente, se olharmos para a diferença de temperatura entre a era pré-industrial e hoje já observamos um aumento superior a 1 grau. Isto é a linha verde nesse gráfico, linha preta no gráfico. Se continuamos com o modelo business as usual, podemos atingir um aumento de mais 5 graus. Isso é a linha vermelha. E agora, temos uma linha azul que representa o objetivo dos Acordos de Paris, que foram assinados por 195 países durante a COP21, em 2015, que é de não ultrapassar um aumento da temperatura global de 1,5 graus. E agora, vamos dar um passo atrás nestes números por um momento para perceber a evolução desta temperatura ao longo do tempo. E vou-vos levar a 20.000 anos atrás. Na época do Pleistoceno, quando podíamos, na verdade, esquiar por toda a Europa do Norte, e porque a Europa do Norte estava feita de 3 km de gelo. Podíamos também andar a pé entre França e Inglaterra, pois o nível do mar era 120 metros mais baixo. Agora, uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de temperatura registrada entre a época pré-industrial, 1850, e há 20.000 anos atrás? Portanto, desde essa última era glacial, tivemos um aumento da temperatura ao nível mundial, okay? Nessa média de temperatura, porque a temperatura estabilizou. E também foi um momento onde podíamos começar a agricultura, a população começou a ser sedentária, porque havia um clima um bocadinho mais adaptado para a nossa atividade, a agricultura. Portanto, em 10.000 anos, a temperatura subiu de plus 5 graus. E se lembram do que acabei de dizer com a última slide, em apenas 170 anos já aumentamos 1,2 graus. E se continuarmos no modelo business as usual, poderíamos atingir mais 5 graus em apenas 250 anos. Portanto, vamos regressar agora às consequências. As consequências mais óbvias do aumento da temperatura do ar são as que nós confrontamos mais diretamente, as ondas de calor e os incêndios. Agora vamos falar sobre as consequências menos óbvias, que se dividem em 3 tipos. O degelo, o aumento da temperatura dos oceanos e a perda da biodiversidade. Começando com o derretimento do gelo. Então, tem um impacto nos glaciares, que são o gelo no topo das montanhas, nas calotes polares, que são a Groenlândia e a Antártida. E esses dois degelos têm uma consequência no aumento do nível do mar, porque sem gelo
que estão no continente, na crosta terrestre. Portanto, ao derreter, vão fazer subir o nível do mar. E qual é a terceira causa do aumento do nível do mar? O aumento da temperatura da água, especialmente nos nossos oceanos. Porque além de perturbar a biodiversidade marinha, a água, quando aquece, aumenta de volume, o que faz com que ocupe mais espaço e assim eleve o nível do mar. Mas o aumento da temperatura da atmosfera também tem outras consequências. Tem um impacto na biodiversidade. De facto, quando a temperatura sobe, a flora e a fauna são perturbadas. Por isso, as espécies ou morrem ou migram. Por outro lado, as espécies invasoras e portadoras de doenças podem estabelecer-se mais perto de humanos, em particular devido à perda dos seus habitats, como no caso da desflorestação. Por exemplo, o mosquito tigre, que é portador de doenças tropicais, já colonizou mais de 5 continentes em só 20 anos. O aumento da temperatura do ar e da água provoca também a destruição do ciclo de água. E os modelos prevêem que vai chover mais nas areias do mundo onde já chove bastante e ainda menos nas areias onde a precipitação é já escassa. Isso explica as secas, as inundações e os ciclones. E para terminar aqui, regressamos rapidamente aos nossos glaciares, porque o seu derretimento leva à depressão do abastecimento de água doce. E isto é um problema para quem? Para nós, porque impacta diretamente a nossa alimentação através da agricultura. De facto, para produzir, a agricultura precisa de água, de polinizadores e de estar protegidas de fenômenos extremos como incêndios, secas, inundações, ciclones, etc. E como vimos anteriormente, a perturbação da agricultura e a intensificação dos eventos extremos são pressões e riscos adicionais que teremos que enfrentar como coragem e determinação. Lembrem-se de um dado. A parte 2 do mais recente relatório do IPCC destacou o facto de 3,3 a 3,6 mil milhões de seres humanos estarem agora vulneráveis às alterações climáticas. E quase metade da população mundial. O destino da humanidade depende apenas das escolhas que fazemos coletivamente. Não existe um futuro predestinado, porque as alterações climáticas não são apenas um problema distante, estão aqui e agora e são muito concretas. Trata-se da nossa saúde e da nossa justiça. Obviamente, precisamos de nos lembrar de que a situação em relação às alterações climáticas é desigual de país para país. É isso que este mapa representa, mostrando em cores mais escuras os países que mais emitem gás com efeito de estufa, em comparação com os países de cores mais claras, que têm um nível de emissões muito baixo. E o que isto nos diz exatamente? Isto diz que não só existe o que chamamos de injustiça climática, mas também enfrentamos desafios diferentes dependendo de onde vivemos. E as diferenças podem surgir dentro do mesmo país também. As populações mais vulneráveis terão de se concentrar em desenvolver estratégias de adaptação, enquanto as populações mais emissoras terão de focar-se na redução das suas emissões com estratégias de adaptação, claramente. Isso diz respeito a todos no mundo, mesmo dentro de um país ou uma região. Sim, como podem ver, o desafio é imenso, mas não é impossível, e é por isso que o IPCC diz, em conclusão, cada ação conta, cada grau de aquecimento conta, cada ano conta, cada escolha conta. Agora que estamos mais informados, vamos para a nossa próxima parte. Mesmo que não possamos reverter o que já foi feito, ainda podemos fazer mudanças e vamos ver como. Bom, a primeira parte foi intensa e neste momento da sessão vamos fazer uma pequena pausa e ouvir o que o nosso coração nos diz. Isto é essencial, mas no dia a dia raramente nos permitimos parar e refletir sobre o que sentimos. Gostaria então agora
que partilhassem conosco com algumas palavras o que sentem em relação a isso. Portanto, pode ser uma palavra, pode ser várias. O que este tema vos faz sentir no coração? Ok, preocupação, cansaço, frustração, impotência. Então, impotência é efetivamente um sentimento que é muito presente em nós. E a preocupação também, claramente. Obrigada por partilhar. Frustração vem voltar bastante. Como seres humanos, somos afetados por muitas emoções diferentes todos os dias. Se pensarmos bem sobre isso, é um bocado o nosso motor, para não fazer uma piada mal. As emoções existem para nos dar sinais, e nenhuma delas são consideradas negativas, pois elas orientam as nossas decisões. Agradeço a todos por partilharem conosco hoje o que sentem em relação a esta situação. O que viram pode ser bastante perturbador, especialmente se não estavam totalmente conscientes desta questão. Não é um tema que costumamos discutir abertamente com amigos, família ou até colegas, ou quando costumamos, é muitas vezes um tema que nos faz sentir muitas coisas. No entanto, é importante fazer uma pausa e realizar essa introspecção. Compreender onde estamos e onde estamos com isso é um primeiro passo. Sentimos-nos sobrecarregados e muitas vezes perdidos sobre como podemos agir à nossa escala, o que é completamente normal. No entanto, vou tentar mostrar o que podemos fazer para fazer a diferença. Precisamos transformar estas emoções em ações. Não sei se sabia, mas na palavra emoção, que é mover no latino, há a palavra moção, que é estar em movimento. Portanto, falar de emoções, achamos uma boa transição para depois falar de ações. Vamos agora ver, então, como podemos agir, que papel podemos desempenhar. Então, hoje, os nossos esforços individuais para ajudar a reduzir as emissões podem representar até 25% em escala nacional, o que não é insignificante. Agora, não nos esqueçamos de que a nossa ação individual tem ainda mais peso se fizer parte de uma lógica coletiva. E é aí que a história começa a ficar realmente interessante, porque isso vai permitir provocar mudanças de grande alcance nas instituições, nas empresas, na educação, nas comunidades. Hoje em dia falamos bastante desse triângulo de inação, que é como um yes, onde colocamos o dedo, a responsabilidade às diferentes partes da sociedade. Portanto, esse triângulo é feito de indivíduos, de empresas e de governos. E muitas vezes achamos que são os outros que têm que agir. Portanto, é uma forma de colocar a responsabilidade nas outras partes da sociedade e assim não ajuda a agir. E queremos reverter esse triângulo de inação para um triângulo da ação, um círculo virtuoso. E tornar essa ação individual mais importante, mais impactante até uma ação coletiva. Porque, na verdade, todas as partes da sociedade, indivíduos, empresas, governos, têm que agir ao mesmo tempo em paralelo. E, portanto, eu faço um convite para colocar a vossa capa de herói. Obviamente, trata-se de uma metáfora, mas que nos lembra dos poderes que todos temos. Nós não somos só um consumidor, mas temos muito impacto como consumidor, como ações que já vimos na primeira parte dessa apresentação, reduzir o nosso consumo, pensar em
comprar de forma mais consciente, mas temos outro papel na sociedade e papéis que podem depois ser vistos no coletivo. Por exemplo, temos um papel como cidadão, podemos votar, podemos assinar petições, podemos colocar pressão nas políticas, por exemplo. Temos também um papel como influenciador, pois liderar pelo exemplo é muito poderoso, especialmente com os nossos amigos e a nossa família. Isso não significa que tenhamos de ser perfeitos. Há uma citação da ativista Clover Hogan que diz: não precisamos de 100 ativistas perfeitos, mas sim de milhões de ativistas imperfeitos. Por último, mas não menos importante, e é aqui que é importante para o nosso webinar de hoje, o nosso papel como agente de mudança em todo o lado, na nossa comunidade, mas também onde trabalhamos. Podemos se juntar ou começar um grupo de pessoas com ideias semelhantes na vossa empresa, por exemplo, e pessoas que estejam ansiosas por agir e por aprender a falar sobre este tema e aumentar a consciencialização de uma forma diferente. Agora, para falar mais sobre organizações, o que está em jogo para as nossas empresas? Na verdade, todos temos interesse em agir e para ilustrar isso, sugiro darmos um passo ao lado e analisarmos os riscos para uma organização que não toma medidas em relação às alterações climáticas. A pressão climática provavelmente tornará as regulamentações mais rigorosas e uma organização pode ser apanhada de surpresa. Devemos antecipar ou sofrer as consequências. Os clientes também, no futuro, e já agora começam a o fazer, vão exigir que a organização seja mais responsável nestas questões. Continuarão a confiar em si se não agir. Se nada for feito em relação ao clima, também nós colocamos em risco devido à nossa dependência dos combustíveis fósseis. O que aconteceria se os preços do petróleo ou do gás disparassem? Estamos a falar de dinheiro e também de competitividade. E os seus colaboradores continuaram a trabalhar numa organização indiferente às alterações climáticas? Para uma empresa, agir contra as alterações climáticas pode gerar diversos co-benefícios, como maior atratividade, resiliência, fidelização de clientes e colaboradores, entre outros. Numa escala mais macro, a redução de emissões de gás com efeito de estufa de um país exige uma gestão cuidadosa e inteligente para garantir a justiça social. Mas, entre outros benefícios, a redução dos gases com efeito de estufa pode permitir o que chamamos de co-benefícios. Por exemplo, aumentar a nossa independência energética, reduzir a poluição do ar, preservar a viabilidade comercial da empresa, diminuir os acidentes rodoviários, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar dos colaboradores dentro da empresa, por exemplo. O RNC 2050, que é um relatório que dá uma visão de uma sociedade de baixo carbono de forma serena e que dá vários caminhos de futuros para cada parte e para cada setor da sociedade. Portanto, é um relatório que foi feito pelo governo português, que dá uma trajetória para termos uma ideia de o que será o Portugal em 2050 numa sociedade de baixo carbono. E eu sugiro vocês ler esse relatório porque permite-nos pensar e saber que há formas de transitar até uma sociedade serena, ok? A inação não é uma opção, então o que fazer agora? Como manter a minha empresa viável e desejada? Quais são as alavancas de ação? O objetivo de todos e a todos os níveis é reduzir as suas emissões de gás com efeito de estufa em todos os canais. Para isso, as empresas têm várias ferramentas e uma delas é calcular a sua pegada de carbono. E aqui
falamos de âmbito 1, âmbito 2, âmbito 3, que relata todas as emissões ligadas com a atividade da empresa, as emissões diretas, mas também as emissões que estão ligadas com toda a cadeia de valor da empresa. E qual é a contribuição da empresa sobre essa redução, não é? Queremos reduzir os gases com efeito de estufa da própria empresa, da própria atividade, mas também precisamos apoiar os outros, apoiar os fornecedores, apoiar os clientes, por exemplo, a reduzir as suas próprias emissões de gás com efeito de estufa e também a adaptar-se. Também há formas de aumentar o que chamamos de sumidores de carbono, provavelmente já ouviram falar da forma de compensar as emissões, por exemplo, plantar árvores. São ações que podem permitir reduzir um bocadinho o impacto e as emissões netas da empresa, mas, no entanto, têm que ser acompanhadas de reduções drásticas das emissões brutas, porque não podem ser a única respostas. Isto já vimos. Pronto. Acabamos a nossa apresentação desse Pitch Clima. De novo, esse Pitch Clima é uma conferência interativa que muitas vezes pode ser feita em 1h15, 1h30. Aqui eu, para vocês, apresentei uma versão mais condensada, mais rápida, para vos dar uma ideia de o que pode ser essa conferência para uma empresa. Nós podemos apresentar isso para uma empresa vossa, se tiverem a necessidade, um objetivo de sensibilizar e capacitar os vossos colaboradores sobre essas questões. E o que é interessante é que nessa versão mais completa há uma parte onde podemos fazer um foco na empresa, no setor de atividade e na sua própria pegada de carbono, por exemplo, e onde podemos ir um bocadinho mais longe nas ações para essa empresa. Além disso, nós, como Transitar, propomos workshops colaborativos e lúdicos que permitem entrar também no assunto. Por exemplo, Mudar do Clima é um workshop que inclui a informação que viram hoje, com mais dados, mais gráficos, e que demora 3 horas. E que funciona com a inteligência coletiva. Portanto, aqui o que fizemos hoje é mais no formato de conferência, é mais descendente, mas o que costumamos fazer são os workshops colaborativos, porque achamos que ao trabalhar em conjunto com os nossos colaboradores, por exemplo, um workshop pode ser 14 pessoas, nós podemos ter mais impacto nas pessoas, porque elas, durante uma primeira hora e meia, vão mexer com cartas para perceber e criar um esquema de causas e consequências para perceber as alterações climáticas. Numa segunda parte desse workshop, vão falar de emoções e, sobretudo, falar de ações. E essa parte de ações dura 1 hora no total. E o que o facilitador faz é facilitar um debate sobre os participantes para pensarmos em ações de mitigação, ações de adaptação, ações individuais, mas também ações coletivas ao nível da empresa, por exemplo, é o que muitas vezes fazemos uma parte personalizada à atividade da empresa para pensar num plano de ação para reduzir esse impacto que temos no clima. Temos o Mudar do Clima, que está focado nas alterações climáticas, temos o Mudar da Biodiversidade, que está focado também nas causas e consequências da perda da biodiversidade, e em que toda a biodiversidade é muito importante e nos fornece serviços ecossistêmicos, como que as atividades humanas têm impacto nessa biodiversidade e o que podemos fazer para reduzir a nossa pressão sobre essas diferentes causas da perda da biodiversidade. Temos também o Morador Digital, que faz um foco no impacto que
temos que o sector digital tem no clima. Também tem a mesma estrutura que o Morado do Clima e o Morado da Biodiversidade, portanto, mexemos com cartas, isso tem um poder muito forte nas pessoas, porque é muito visual. Essas workshops são muito visuais e impactantes nesse sentido. E são formas de ser atividade de team building, no fundo, porque jogamos entre nós, fazemos equipas, por exemplo, 2 mesas de 7 pessoas e temos essa dinâmica com outras equipas e são ações bastante impactantes para, de um lado, propor uma ação de team building, do outro lado, sensibilizar e capacitar as pessoas para agir sobre esses desafios ambientais. Também temos um outro workshop que se chama 2 toneladas. 2 toneladas, como se lembrem, é ligado o montante de toneladas que deveríamos atingir em 2050 para viver numa sociedade de baixo carbono. Então, a ideia no início desse workshop é propor aos participantes calcular a sua pegada de carbono individual e, durante o workshop, de 3 horas também, pensar em conjunto em ações individuais e ações coletivas que eles podem fazer para reduzir essa pegada de carbono, até tentar chegar às 2 toneladas de CO2 equivalente por pessoa por ano. Então é um serious game que permite também pensar em coletivo quais são os diferentes cenários de transição para a empresa, para a comunidade. Além disso, também temos um workshop que se chama Work That Reconnects, que é uma imersão na natureza, que é a destinação de pessoas que sentem a necessidade de se reconectar a elas ou à natureza e ver em conjunto como podem avançar, continuar a avançar e ter projetos para a causa ambiental. No fundo, também é um workshop de team building, mas é mais comprido. E pronto, nós somos uma comunidade de 100 associados, que todos de vocês podem juntar se quiserem. Ficamos em contato. Aqui eu coloquei o nosso e-mail. Se tiverem algumas perguntas, não hesitem a nos contactar. Também a Inês vai enviar mais informações com o replay dessa sessão hoje, creio eu, e vou-vos perguntar também se puderem fazer uma avaliação dessa sessão, poderem também mandar esse código de novo no e-mail que a Inês irá partilhar. Eu acho que ainda temos alguns minutos. Sim, ainda temos tempo, Aurora, e ainda temos aqui umas perguntas, Okay. por isso acho que ainda podemos nos dedicar sobre elas. Acho que a Aurora perdeu aqui momentaneamente a ligação. Vamos só aguardar um pouco. Se tiverem empresas, se tiverem empresas, desculpe, se tiverem perguntas, deixem no chat. Infelizmente perdemos aqui a ligação com a Aurora, mas deixem as vossas questões. Eu vou aguardar aqui um bocadinho caso queiram. Eu vejo que já temos aqui uma do Abel, por exemplo. Eu vou fazer chegar estas empresas, estas perguntas à Aurora. Tiago, eu infelizmente não consigo partilhar o QR Code porque era mesmo a Aurora que tinha acesso a esse QR, e infelizmente perdemos aqui a ligação com ela. Uma pena. Acho que já voltou.
Boa. Estou de volta. Aurora, Desculpa. Sim. não faz mal. Bom, quando eu tentei abrir o chat, o meu computador bloqueou-se. Portanto, saí e já não tenho acesso às perguntas. Não faz mal. Volta Ah, só a sim, já partilhar tenho. o QR Code que o Tiago quer deixar uma avaliação. Ok. E quem quiser, pronto, ainda está a tempo de deixar a sua avaliação. Um, se calhar vou ler, Aurora, aqui as perguntas. Uhum. Só muito rápido, também não são muitas. Portanto, aqui a Vanessa perguntou ao longo do webinar, agora já não faz sentido, se íamos abordar o ESG. Acho que também não é muito pertinente, mas agora temos aqui um comentário da Emília, não é tanto uma questão, mas é um comentário a dizer parabéns pelo webinar, de forma simples e objetiva mostrou os graves problemas que o planeta atravessa e que é urgente agir em sua defesa. Pronto, e depois então temos aqui uma pergunta do Abel a perguntar se fazem estudos de impactos ambientais para todos os países, para as empresas, neste caso. Então, nós estamos baseados em Portugal só, atuamos só em Portugal, portanto, yeah, só isso. Bom, estudos de impacto ambiental, não sei se fala de pegada de carbono, mas são coisas que podemos fazer, mas sim, sou em Portugal. E pronto, é isso. Mas se o Abel estiver num outro país, também posso lhe colocar em contato com colegas e pessoas que conheço bem em outros países para, se for necessário, sem problema. Boa. Aurora, eu só pedir para voltar a partilhar o QR Code. Ah, Ainda sim, temos aqui desculpa. uns minutinhos. Sim. Eu não sei se tenho que voltar aqui a dar acesso. Não, está como com a anfitriã. Vou abrir de novo. Algumas outras perguntas que podem fazer, se calhar, no chat? Sim, vamos ver, se calhar não tem. Mas também quem não tiver perguntas, agradecemos sempre, como a Aurora disse, para fazerem a vossa avaliação através do QR Code que ela vai disponibilizar. É sempre bom ter este feedback. Acho que a Aurora está de Exato. parabéns, fez aqui uma apresentação super dinâmica. Tentem, assim, no máximo, não ser demasiado rápida, tendo em conta que tínhamos menos de uma hora. Uhum. Mas sim, eu me disponibilizo para falar desse assunto, de ir mais longe, se quiserem, e falar com cada um de vocês para perceber como que poderíamos propor ferramentas, se quiserem exatamente isso, trazer uma cultura de sustentabilidade na empresa, porque muitas vezes o que vemos é que embora a empresa tenha uma estratégia de sustentabilidade, ESG, o que eles veem como desafio é levar a totalidade dos colaboradores a perceber porque que fazem essas ações, não é? Porque que estão a ter uma estratégia que é bastante ambiciosa e, e ainda é preciso, embora toda a gente já sabe o que está a acontecer, ainda é preciso sensibilizar e embarcar as pessoas, né, dentro do assunto, porque é uma sensibilidade que depois ajudar a ter mais allies e mais, pronto, pessoas a querer contribuir, não é? E é isso que é importante no fundo, é ter toda a gente no mesmo barco e ir mais longe. Ainda temos que ser mais ambiciosos. Isso para empresas, mas também para cada organização, escolas, a educação também é muito importante, e cada cidadão ao seu nível. E pensar formas de agir também são formas de ajudar a remover esse sentimento de impotência. Começar com pequenos passos ajuda bastante a
a remover esse sentimento e acreditem que podemos encontrar felicidade nisso. Bem, eu só tenho aqui mais uma questão que eu já sinto, que é a falar sobre a apresentação. A Aurora vai avaliar, ainda se pode partilhar esta avaliação, se não. Se entretanto decidirmos avançar com a divulgação da apresentação, eu irei fazer chegá-la, peço desculpa, a todos os participantes que deram consentimento para receber comunicação da CCIP. Peço desculpa. Caso não se lembrem, podem sempre enviar um e-mail para marketing@ccip.pt a pedir, e se caso depois a Aurora vir que pode partilhar esta apresentação, irei com todo o gosto de partilhá-la. Temos aqui mais um comentário do Sérgio, que agradece pela apresentação, e fala aqui de outra empresa que até pode ser uma boa colaboração convosco. Eu depois também farei chegar estes contactos à Aurora. Uhum. Um, Ótimo. Obrigada, Sérgio. Entretanto, pronto, já chegámos ao fim do nosso webinar. Acho que não temos mais questões, vamos dar por encerrado. Se for ok. E obrigada à Inês e à CCIP Ok. por essa oportunidade. Pronto, muito obrigada, Estaremos em Aurora. contacto. Claro, muito Obrigada obrigada a a todos que todos. estiveram desse lado, exatamente. Vamos enviar a gravação deste webinar para todos os que consentiram receber comunicação nossa, como eu já informei. Convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais, e ao subscrevendo a nossa newsletter. Terminamos assim o nosso webinar de hoje e muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos.